Olá pessoal, aqui é o Raul, canal Três Cores de Alma. Vamos falar um pouquinho aí dos desdobramentos ali após o clássico São Paulo e Palmeiras, onde basicamente boa parte ali do dia seguinte, do pós-jogo, foi falado dos erros de arbitragem. E houveram aí algumas situações ali que eu acabei não abordando no primeiro vídeo aqui do canal. Bom, um dos primeiros pontos ali, acho que no mesmo dia do jogo, o presidente Júlio Casares entrou em contato com o presidente da CBF, que admitiu ali, fez uma admissão de que houve erro de fato nos lances, principalmente no pênalti, eu acredito, na própria não expulsão do Andreas. E houve essa admissão em relação a esses erros, né? E ao mesmo tempo o afastamento tanto do árbitro, o Ramon Abate Abel, e também do responsável pelo VAR, Hilbert Estevam da Silva, o nome do responsável pelo VAR. Então eles foram afastados aí, pelo menos por alguns dias, não sabemos ao certo quanto, e de fato ali se realmente vai ser um afastamento curto ou por um tempo mais longo ali para realmente servir de exemplo, né? Porque acontece muito, não é a primeira vez com o São Paulo também, mas com outros clubes a gente vê que tanto o árbitro quanto o VAR às vezes erra ou se omite, enfim, e fica por isso mesmo, um afastamento curto, daqui 2 rodadas o cara já está apitando novamente, né? Então fica aquela sensação de impunidade. Em paralelo, para o presidente Júlio Casares, novamente fez um vídeo ali, um comunicado exigindo que a CBF torne público os áudios ali da cabine do VAR, né? E ao mesmo tempo a CBF não se nega a disponibilizar, alegando que isso foge ao protocolo, porque como não houve de fato uma chamada do árbitro à conferência ali do vídeo, então não houve uma intervenção oficial do VAR, de acordo com o protocolo, eles não são obrigados a compartilhar esses áudios. Em paralelo, né, novamente o presidente cobrou que tem que ser quebrado o protocolo, enfim, mas como todos já sabem, o São Paulo há alguns anos já vem sofrendo com essa questão de bastidores, né? O São Paulo tem sido um clube fraco nos bastidores e por muitas vezes ali na dúvida, né? Não que a gente queira que na dúvida seja pró-São Paulo, a gente quer que a regra seja seguida, independente de para quem for. Mas muitas vezes na dúvida está sendo contra o São Paulo, né? Mesmo em casos claros como foram esses no jogo contra o Palmeiras, né? Então, obviamente a gente pode pegar jogos mais atrás, né, contra o próprio Palmeiras, enfim, que houveram ali alguns equívocos em relação à marcação de alguns lances que talvez deveriam ser pró-São Paulo. Mas notamos realmente cada vez mais evidente essa falta de bastidor da nossa diretoria, do nosso clube aí, para não ser beneficiado, mas para que haja uma justiça de fato com relação a lances como esses. Em paralelo, parece que houve também uma reunião com a CBF em que os áudios eles foram apresentados para um dirigente do São Paulo. Agora, não me engano, se não me engano foi o Rui Costa que acabou participando dessa reunião. E os áudios foram ali divulgados para ele, mas somente ali nessa reunião. E novamente a CBF bate o pé que de fato, não, de acordo com o protocolo, eles não são obrigados e não vão divulgar o áudio. Mas acho que até o André Hernan, que falou um pouco sobre isso, né, fez algumas postagens que no lance do pênalti eles alegam que o tapa não chegaria na bola, né? Então
não faz muito sentido, enfim. O Tapia não chegaria na bola e houve um escorregão, então não haveria motivo para uma marcação de pênalti, porque teoricamente não era uma disputa de bola e foi algo sem querer. Obviamente que não existe isso, né? A mesma coisa que, exagerando obviamente aqui, numa, num lance que ninguém tem a bola, alguém dá uma cotovelada no outro dentro da área com a bola rolando. O VAR vai chamar, vai expulsar quem deu a cotovelada por agressão e vai dar o pênalti, né? Mesmo que a bola não esteja nem em disputa, né? Então foi uma justificativa um pouco não, sem sentido nenhum. E no lance do Andrés Pereira, que foi ali a solada, eles alegam que houve primeiro um toque na bola, né? Que também, na minha opinião, não minimiza ali a entrada. Continuo com a minha opinião de que deveria ter sido marcado ali a falta, né, que foi marcado, mas com um cartão vermelho, e o VAR não interviu ali para isso. Então essas foram as justificativas que foram dadas ao São Paulo na reunião, pelo menos que foi ouvido ali pelos áudios do VAR, mas que novamente vai ficar um pouco disso de diz que me diz, porque ninguém até o momento divulgou os áudios e acredito que não vão ser divulgados. Então, um pouco do que acontece, né? E aí teve uma nota do Palmeiras também, duas, se não me engano. Uma falando de que estava vendo uma pressão exagerada em cima da CBF por conta de erros e principalmente focando ali no Palmeiras, que isso preocupava em relação aos próximos jogos. E uma nota também indicando ali alguns erros que ocorreram que eles alegam que ocorreram contra o Palmeiras no jogo contra o São Paulo também, que foi um possível pênalti no Gustavo Gomes, o cartão amarelo pro Bobadilha, que teoricamente para eles não foi apresentado, enfim. O Palmeiras está no lugar dele, de fato. Colocando ali e fazendo uma pressão contrária também, porque vamos supor daqui uma rodada, duas, acontece uma decisão polêmica contra o Palmeiras, eles vão falar, foi por causa disso, tá? O pessoal está pressionando e devido a essa pressão estão tentando meio que compensar, vamos dizer assim, um erro anterior. Então o Palmeiras está fazendo o jogo de bastidor, que faz muito bem, diferente do São Paulo. Não concordo com o que foi colocado na nota, principalmente em relação a lances que ocorreram no jogo contra o São Paulo, mas eles estão fazendo a parte dele. Tem que defender o lado deles e está sendo feito. E é o que às vezes falta um pouco pro São Paulo, né? Fazer antes de acontecer, né? Tomar uma atitude antes de fato de ser prejudicado. Então o Palmeiras faz muito bem essa questão de bastidor. Teve também a polêmica ali do Vitor Roque, né, em relação à postagem que ele fez. O próprio Palmeiras fez algumas postagens tirando um pequeno sarro do São Paulo. O Palmeiras, no caso do Vitor Roque, foi uma questão teoricamente ali que parte para um outro lado. Inclusive ele apagou em seguida a postagem. A gente como torcedor, a gente gosta de brincar com o nosso rival quando ganha. Quando perde, acho que a gente tem que saber ali também aguentar. Obviamente que eu como torcedor vou tirar sarro, mas num jogo como esse acho que eu ficaria até um pouco sem graça ali de fazer graça aí com algum rival, de fazer piada, né? Tendo em vista aqui a forma que foi o jogo. Mas foi isso, então acho que algumas notícias mais quentes aí do dia. E hoje também o Gabriel Sá postou ali também sobre o investidor, aquele empresário que trouxe o Ancelotti para a CBF. Vou tentar descobrir o nome dele aqui, é o Diego Fernandes, exato. Então o Diego Fernandes me parece que conseguiu ali um aval de um banco, não se fala ainda sobre qual banco é esse,
Então isso foi apurado pelo próprio Gabriel Sá. CNN Brasil também noticiou algo sobre isso. E me parece aí que ele conseguiu ali um aval de um banco para investir no clube. Ninguém sabe detalhes, quais moldes que isso vai acontecer e se vai acontecer, né? Porque sabemos ali que o São Paulo ainda tem os conselheiros ali que votam, os sócios de fato, para aprovar qualquer tipo de negociação nesse sentido, seja de se tornar uma SAF, seja de algum tipo de investidor externo para colocar dinheiro dentro do clube. Então houve essa novidade, vamos dizer assim, mas diria que ainda é uma fase bem inicial de tudo, é difícil cravar qualquer coisa se vai ou não acontecer. Até porque também, pelo que eu entendi ali, através do que foi noticiado pelo Gabriel Sá também, se o próprio grupo atual hoje do presidente Júlio Casares, eles dão prioridade ali para o Fundo Galápagos, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, mas esse Diego Fernandes, esse empresário, está se movimentando de fato aí para tentar trazer algo diferente. Vamos ver se for bom para o São Paulo, por que não? Vamos esperar os próximos passos. Então é isso, gente. Agradeço pela atenção e peço aí que vocês curtam o vídeo, se inscrevam. É de grande ajuda, é um canal novo, mas espero que trazer aí informações que vocês gostem, aceito sugestões, dicas, fiquem à vontade aí para comentar também. A ideia aqui é justamente ouvir bastante vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.